Eu estou em estúdio aqui com Fabiana Pascoaloto, que é a responsável pelo quadro Minuto Cidadão. O Minuto Cidadão é um quadro que leva informação do interesse de todo cidadão e ajuda você a formar consciência crítica e a exercer a sua cidadania. Fabiana, como que você escolhe os temas que você comenta durante o quadro? Bom, os temas são escolhidos conforme os assuntos que têm pauta perante a administração pública, perante o Estado, perante o governo federal, perante o município. E aí a gente levanta assim, várias questões que vocês precisam estar sabendo a fim de cobrar do poder público a ação que ele tem que realizar. Tá? Por exemplo, a gente destaca temas de educação, temas de saúde, tema de legislação, lei de responsabilidade fiscal, que às vezes, se as pessoas forem ler livro ou forem estudar um pouquinho, acaba sendo um tema um pouquinho pesado de entender. Então a gente tenta traduzir em 1 minuto, de uma forma objetiva, o que são aqueles assuntos. É um desafio, né? Em 1 minuto você deixar numa linguagem entendível um assunto que às vezes é um pouco árido, não é, Fabiana? Exatamente. E, Fabiana, e muitas pessoas gostam do seu quadro, curtem o seu quadro. Qual que é a mensagem que você deixa a essas pessoas? Bom, a mensagem, em primeiro lugar, é continue assistindo, né? Porque a gente tenta cada vez mais passar mais informações para você. E com isso, pegar todos esses itens, todas essas dicas, na verdade, que são pequenas dicas que a gente passa cada semana para vocês, e tentar exercer a sua função de cidadão, né? Eu acho que esse quadro ele vem com a mensagem assim, de que adianta a gente reclamar do poder público se a gente não cobra, né? E se a gente não sabe qual que é o nosso papel perante aquele cenário de poder realizar, de poder dar algumas ações que criam benefício perante a sociedade, né? Então, assim, vamos tentar cobrar, vamos tentar entender e vamos tentar ser mais acessível perante a nossa finalidade, a nossa cidadania. Perfeito. Vamos exercer a nossa cidadania com informação, com responsabilidade. Com responsabilidade. E Fabiana, o que você destaca agora no bloco que nós vamos assistir? Qual que é a dica que você dá para quem vai assistir o próximo bloco? A dica é um quadro que foi gravado e que está muito em foco agora na atualidade, que é o Portal da Transparência, né? As informações agora do poder público são disponibilizadas em sites, né? Por força de uma lei, e a gente tem que acessar o site de cada município, do governo federal, do estado, e perante esses números conseguir traduzir e cobrar do poder público as ações que tem que ser realizadas no teu bairro, na tua cidade e na tua sociedade. Então vamos assistir Minuto Cidadão. Olá, vocês sabem quais são e para onde vão os impostos federais? É um dever do cidadão pagar imposto e também é um dever da administração pública informar como que é realizado esse gasto. No caso do governo federal, os principais impostos são Imposto de Renda, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, o IOF, Imposto sobre Operação Financeira e o ITR, Imposto Territorial Rural. Todos esses impostos são arrecadados e parte deles são distribuídos aos estados e aos municípios por meio de transferências constitucionais. Todo esse recurso ele serve para custear programas do governo federal. Quais tipos de programas? Saúde, educação, infraestrutura urbana, combate à violência, programas assistenciais. Olá, você sabe o que é impostômetro? Impostômetro é uma ferramenta que contabiliza todos os tributos arrecadados no país, em todas as esferas, União, Estado e município. O Brasil tem uma das cargas mais elevadas de tributos do mundo, chegando um total de 37% do PIB. O impostômetro, ele faz toda a contabilização desses impostos e ele fica disponível na Associação Comercial de São Paulo, na cidade de São Paulo, localizado bem no centro. E para você fazer esse acompanhamento, também tem um site que em tempo real passa todas essas cifras. É o impostômetro.com.br. Só para você ter uma ideia, no ano de 2012 foi arrecadado 1,5 trilhão de imposto, tendo um aumento de quase 3% em comparação de 2011. Então vamos fazer esse acompanhamento e verificar qual que é o valor dos impostos arrecadados em nosso país. Olá!
Você sabe o que é imposto indireto e quanto eu e você pagamos referente a esses impostos? O imposto indireto, ele não fica destacado na mercadoria e no serviço. É o que a gente chama de imposto invisível. Com isso, o contribuinte, ele não sabe qual que é a participação dele nesse pagamento e com isso ele não cobra o governo para onde são utilizados esses recursos. No total dos impostos pagos, cerca de 40% representam o pagamento de impostos indiretos referente a serviços e mercadoria. Alguns exemplos. Na conta de energia elétrica, o total de imposto pago é 31%. No feijão, 32% pagamos de imposto. E numa garrafinha de água mineral, é um total de 37% de imposto embutido no valor da água. Nesses casos, o pobre paga o mesmo valor de imposto do que o rico. E com isso, a gente fala que existe uma não distribuição tributária no total do imposto pago em mercadorias e serviços. Você sabe qual é e como funciona o sistema político brasileiro? No mundo, existem dois sistemas políticos, o parlamentarismo e o presidencialismo. O Brasil adota o presidencialismo. Esse sistema, ele impõe a harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele compõe chefe de poderes executivo, presidente da República, governador do estado, prefeito. O legislativo são as casas legislativas, Congresso Nacional, no caso da União, Assembleia Legislativa, no caso do estado, e Câmara dos Vereadores do município, e o judiciário, que é composto pelos tribunais e juizado. No presidencialismo, existe harmonia entre esses poderes, ou seja, nenhum pode impor a vontade aos demais. No caso do Brasil, a Casa Legislativa e os presidentes, prefeito e governador, são eleitos por um período de 4 anos. Uma curiosidade é que a Casa Legislativa pode demitir o chefe do Poder Executivo por meio de impeachment. Porém, o contrário não pode acontecer. Em nenhum momento o presidente pode dissolver o Congresso Nacional. Olá, você sabe quais são os crimes de lei de responsabilidade fiscal? Por exemplo, quando o gestor público ordena despesa superior e o seu limite de caixa, ou seja, que ele tem contas a pagar maior do que a sua disponibilidade financeira, ele acaba infringindo a Lei 10.028. Uma outra questão é quando o limite de endividamento é superior àquele autorizado pelo Senado Federal. Um outro motivo que é penalizado pela Lei de Crime Fiscal é quando ordena despesa, autoriza despesa que não existe suporte de lei, PPA, LDO e LOA. Uma outra questão é quando aumenta a despesa com pessoal acima do limite autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Olá, você sabe o que é a Lei da Ficha Limpa? A Lei da Ficha Limpa originou de um projeto de iniciativa popular. Como que isso funcionou? Em 2008 foi coletada 1,5 milhão de assinaturas, que deu um total de 1% da população, e originou uma lei que analisava a vida pregressa dos candidatos, ou seja, aqueles candidatos que já tiveram algum crime contra a administração pública, tornou os mesmos inelegíveis pelos próximos 8 anos. Com isso, gente, houve um avanço muito grande na administração pública, pois todo aquele que se candidata e que tem um mandato eleito, ele tem que ter mais responsabilidade sobre o dinheiro público. Lá, você sabe quem aprova e quem fiscaliza as contas públicas, os gastos públicos? Quem aprova é a Casa Legislativa de cada poder, ou seja, no caso da União, o Congresso Nacional, no caso dos estados, a Assembleia Legislativa e no caso do município, a Câmara dos Vereadores. Já as contas públicas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas e pela Casa Legislativa de cada poder, é o chamado controle externo. Além disso, pessoas interessadas podem formar um grupo e fiscalizar as contas públicas, porque toda informação ela está disponível à população para consulta
E com isso, a população pode entender melhor os gastos públicos e cobrar da administração uma melhoria nesses gastos. Você sabe para que serve o Ministério Público? O Ministério Público ele é um órgão independente, ou seja, ele não faz parte nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. E ele tem a incumbência de fazer cumprir as leis onde existem lacunas dos direitos e das pessoas mais necessitadas. Alguns exemplos: a defesa dos direitos humanos, defesa do direito da criança e do adolescente, verificação de atos que incorram em improbidade administrativas e crimes contra a administração pública. Com isso, nós, cidadãos, legitimamos o Ministério Público para que ele combata toda essa questão que vai causar fragilidade na sociedade, cumprindo a lei. Olá, você sabe o que são políticas públicas e como você pode participar dela? Política pública são ações que são desencadeadas pelos estados, no caso do Brasil, União, Estado e Município, e que realiza programas em prol à sociedade. Alguns tipos de política pública realizada é a política monetária, política social, política educacional, política ambiental, política urbana. Todas essas políticas, elas realizam projetos para a sociedade. Então, quando a gente fala de política pública em ação, nada mais é do que o governo caminhando e fazendo algo em benefício à sociedade. Vamos participar? Você sabe quantos ministros tem o Brasil? O governo federal, ele é composto por 38 ministérios. Esses ministros, eles são nomeados pelo presidente da República e geralmente eles têm um mandato de 4 anos. E o que faz o ministro? O ministro, ele acompanha a execução do orçamento público, a implementação das políticas públicas e todo o acompanhamento da execução do projeto, que é da responsabilidade da sua área. Um dado muito interessante é que nas 10 economias mais ricas do mundo, o Brasil só tem mais ministros do que a China e o Canadá. Se define o orçamento do seu município? É através do orçamento público que o gestor, no momento do voto, define as prioridades de como que vai ser realizado todos os programas governamentais da tua cidade. O orçamento público, ele é formado por 3 tipos: orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento de investimento. A lei orçamentária, ela faz parte de uma tríade de planejamento público. Ela tem a sequência no plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e depois vem o orçamento, onde é um conjunto de receitas e despesas que englobam toda a arrecadação do município e todo o gasto que vai ser realizado. Por ser uma lei, ela tem que ter aprovação do Poder Legislativo. Então, a Câmara dos Vereadores tem que fazer a aprovação dessa lei para depois o Poder Executivo realizá-la. Você, cidadão, pode participar de todo esse processo. Como? Indo nas audiências públicas de orçamento público e dando sua opinião ao gestor, ao vereador, do que tem que ser realizado na sua região. Vocês sabem quais são e para onde vão os impostos municipais? É na cidade que as pessoas moram. E é na cidade que a gente consegue ver com mais clareza onde é destinado o recurso público. Os impostos do município é o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, o ITBI e o ISS, Imposto sobre Serviço. O gasto público, todos esses impostos, ele tem que estar no orçamento público, onde é direcionado o gasto e onde tem toda a relação também da receita arrecadada. Esses valores pagos pelos impostos, eles são destinados a programas do município. Os programas realizados são saúde, educação, assistência social, combate à violência, infraestrutura. Olá pessoal, meu nome é Fabiana, estamos aqui no quadro Minuto Cidadão. É um quadro que vai falar sobre cidadania, administração pública, responsabilidade social e pelo menos uma vez por semana a gente vai estar aqui para falar sobre um tema relacionado. A intenção também é a interatividade, então se você tiver alguma dúvida relacionada a esse tema de cidadania, é só encaminhar para a gente através do e-mail.
uma questão, uma lei que teve uma modificação muito grande, né? Um exemplo de uma lei que teve uma modificação muito grande na administração pública é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dos temas que a gente vai estar falando aqui com vocês, né? Que é a lei que impôs responsabilidades ao prefeito, né? A administração pública responsável e equilíbrio nas contas públicas. No próximo programa, a gente vai estar verificando as penalidades para aquele gestor público que não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Eu agradeço a atenção de vocês, até o próximo.